Fizemos uma parada no domingo passado, em termos de estudos, e voltamos para Atos, capítulo 3, versículo 17. Vamos fazer a leitura desse versículo. Atos, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler juntos esse versículo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Queria te chamar a atenção para um problema que tem acontecido, especialmente jovens, adolescentes e até adultos, mas os jovens e adolescentes são mais acometidos. Tem um problema que tem se tornado uma epidemia. Muita gente, especialmente jovens e adolescentes, tem tido miopia. Você sabe o que é miopia? Os adolescentes ficam logo chateados. Não estou querendo chateá-los. Estou falando que isso saiu até em revistas, que o fato de nós utilizarmos a tecnologia, que é uma coisa boa, e usarmos com muita frequência para perto, nos leva a forçar a nossa visão a olhar para perto. Quando olhamos para longe, essa acomodação visual para longe, ela vai ficar prejudicada. Então eles acham que tem uma epidemia crescente de miopia, onde o uso constante, intenso de telas tem trazido dificuldade para a visão para longe. Só que nessa noite, nós queremos, por causa do nosso tema, olhando além, nós queremos também tratar de um aspecto que pode acontecer com adultos, que é miopia espiritual. Você vê o que está perto, você vê a sua vida, você vê as coisas, mas você não consegue olhar além. Para você ter uma ideia da intensidade dessas coisas, do ponto de vista físico, tem pessoas que têm meio grau, vive bem, vive independente. Tem gente que tem 1 grau, tranquilo até, mas quando você chega a 5, 10, 15 graus, você tem uma completa dependência de correção para você não tropeçar nos objetos. A pessoa mais ouve do que ela vê algo. Só que do ponto de vista espiritual, isso também pode ocorrer. Então, como isso pode acontecer do ponto de vista espiritual, nós queremos nessa noite ver algumas razões porque uma pessoa, do ponto de vista espiritual, ela não consegue olhar além. Ela não consegue olhar além daquilo que ela está passando, além daquilo que ela está vivendo. Então, quais são as causas da miopia, essa dificuldade de olhar além, espiritual? Só para a gente aproximar do que estávamos fazendo. Olha Atos 3, nós estamos aqui no início da igreja. No capítulo 3, nós tivemos um espetáculo de um milagre, que foi aqui do versículo 1 até o versículo 10, sendo que no versículo 12, começa Pedro se dirigir às pessoas e explicar aquilo que aconteceu. Então, quando aquele homem que era paralítico foi curado, diante dos olhos das pessoas, Pedro, então, com aquela multidão reunida, no templo, ele fez com que olhassem para... Lembram aqui no verso 13? Ele chamou a atenção deles para o Deus da aliança. Ele disse: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. O que está acontecendo aqui é porque ele glorificou, ele exaltou o seu servo Jesus. Ao mesmo tempo, então, ele traz o pensamento deles para Deus, mostra para eles a centralidade de Jesus, fala da sua morte, fala da sua ressurreição, como falamos, fala da volta de Cristo. Vimos então que essa foi a razão do extraordinário poder que curou o paralítico. Ele foi curado. E vocês viram como é que o paralítico entrou no templo depois que ele foi curado? Dê uma olhada aqui em Atos 3, no versículo 8. De um salto,
Olha o que o paralítico fez. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, fazendo o quê? Saltando e louvando a Deus. Veja a sequência dos fatos. Um poder extraordinário curou um homem que era paralítico de nascença. Pedro se levanta para pregar o segundo sermão dele aqui em Atos, e ele começa a dar explicações. Ou seja, uma coisa impressionante aconteceu. Eu pergunto para você, por que o mundo inteiro não lê isso e crê nisso? Por que o mundo inteiro não enxerga esse poderoso, amoroso Jesus? Por que o mundo inteiro não cai aos pés de Cristo, prestando-lhe culto à semelhança do paralítico, adorando, seguindo? Por que a maioria não se volta e se alegra com Jesus Cristo, uma pessoa tão boa, tão amorosa? Versículo 17. Vamos ler de novo? E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Quais são as causas da miopia espiritual? Quais são as causas que impedem que as pessoas olhem além? O que ocorre com homens e mulheres que rejeitam o evangelho de Jesus, à semelhança daqueles que crucificaram Jesus? O que impede as pessoas de olharem além? O que as impede? Em primeiro lugar, e a primeira causa, isso é interessante, o problema não está na mente, e sim no coração. Algumas pessoas dizem assim, esse negócio de cristianismo e de evangelho, isso é para pessoas de inteligência pequena, para pessoas simples, para pessoas que não foram estudadas. Dá uma olhada nesse versículo. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Vocês, pessoas simples, fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades. Os estudados religiosos, escribas, fariseus, saduceus. Quem é que instigou a multidão para dizer assim, ó, crucifica-o, crucifica-o? Quem é que instigou a multidão a fazer isso? Não foram as autoridades? Ou seja, não é um problema intelectual não crer. As pessoas disseram assim, fora com ele, crucifica-o. Será que as pessoas ainda tratam Jesus assim hoje? Eu não quero esse Jesus governando a minha vida. Fora com ele. Dê um fim nele. Não venha mais falar do seu Jesus para mim. Não venha. As pessoas, não é por causa de pouca leitura, não é porque as pessoas eram simples demais, como também o versículo 17 diz, as vossas autoridades. Essas autoridades estimularam a rejeição a Cristo. Escribas, fariseus, doutores da lei. Dê uma olhada em 1 Coríntios 2:8. Vamos ler juntos esse versículo? Falando de Jesus como sabedoria. Vamos ler juntos? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Dê uma olhada em 1 Coríntios 1:23. O Evangelho diz assim, ó, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que é esse Cristo crucificado? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Tem pessoas que dizem assim, olha, rapaz, eu sou uma pessoa que já tem uma certa leitura. Na verdade, eu já li a Bíblia toda algumas vezes. Nem me venha falar da Bíblia. Eu já conheço ela, alguns dizem, de capa a capa. Tem outro detalhe. Apesar desse contato intelectual com o Evangelho, não consegue olhar além. Olha 1 Coríntios 2,14. Como? Não é uma questão de mente, e sim de coração. Vamos ler juntos? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tanto o grande intelecto, como pessoas simples,
pode olhar nos seus relacionamentos, rejeitam o mesmo evangelho. Pessoas comuns e altas autoridades rejeitaram e ainda rejeitam o evangelho. Qual seria a causa, é o que estamos vendo, das pessoas não conseguirem olhar além? O ponto que nós estamos vendo, dessa ignorância que impede das pessoas de olharem além, o ponto é que não é um problema relacionado à capacidade intelectual, cerebral, não é um problema na cabeça, e sim é um problema no coração. Só que o problema do coração, sabe onde chega? Orgulho. É impressionante. Eu cuido da minha vida, eu decido o que é melhor para mim. Se estudarmos os evangelhos, veja como não é um problema da mente, é do coração. Fariseus, escribas, doutores da lei, vamos ver o que vamos encontrar ali. Lembra quando essas pessoas chegam diante de Jesus, que é o evangelho encarnado? Más intenções havia no coração deles, amargura, astúcia maldosa. Eles queriam dar uma pegadinha ao Senhor Jesus. O que Jesus fez de mal para essas pessoas que chegaram a Ele? Onde está a maldade? É em Jesus ou no coração daqueles que chegaram a Ele? Pense comigo. Jesus tinha vindo, conforme diz Mateus 12, 19 e 20. Olha essa descrição do Senhor. Mateus 12, 19 e 20. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. O Senhor Jesus, lembra quando você acende uma vela que fica, aí você, depois que usou aquela vela, você vai apagar, aí no final da vela fica aquela fumacinha ainda? Se havia na alma humana, numa alma quebrada, pode olhar. Olha a maneira que esse Senhor Jesus sabiamente chega com aquela mulher samaritana, quebrada, sofrida. Como Ele é compassivo, como Ele é amoroso, como Ele vem para conquistá-la pela sua graça. Ele não apaga a torcida ou aquele fiozinho que ainda tem alguma fumaça, e nem a cana quebrada. Só que dê uma olhada na reação das pessoas ao Senhor Jesus. Atos 3, 13, o final do 13. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. Olha o que Deus fez, glorificou a seu servo Jesus. Como termina o versículo? A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Como explicar esse ódio das autoridades? Veja o que eles preferiram. Verso 14, vamos ler juntos? Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Irmãos, ali tinha uma geração em torno do Senhor que havia preferido um assaltante, um assassino, e disseram não ao Filho de Deus único e justo. O que levou as pessoas a fazerem isso? Um problema mental, de capacidade intelectual, ou um problema mais profundo, um problema do coração? O que levou a esse ódio, ao ponto de chegarem e falar, na cruz do Calvário, Ele agonizando, eles disseram assim, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Que é isso? Não é um problema mental, é um problema do coração. Por isso que o Senhor Jesus, com a presença dele, ele os condenava. O ensino dele, se você lê os evangelhos, de alma aberta, ele revela o que está no nosso coração. Ele diz assim, o Filho veio para salvar, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe o que ele chegou a dizer em João 3, 7? Necessário vos é nascer de novo. Olha o que ele disse em Lucas 19, 10. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Em Marcos 10, 45,
o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso o odiaram e o mataram. Qual é a primeira razão que vimos? Que as pessoas não conseguem olhar além e ver a Ele, ver o Evangelho, ver o Senhor. Será que é um grave problema mental, não consegue entender? Ou é um problema mais fundo, no coração? Qual é o problema que tem no coração, então? Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. O que você teria feito naquela ocasião? Fora com este, crucifica. Ou você teria se juntado aos apóstolos, quase dizendo, com quem você se identificaria naquele dia? Lamento te informar, se você ainda não se entregou completamente como discípulo do Senhor, você sabe em qual time você jogaria naquele dia. Não naqueles que o amaram, mas naqueles que o odiaram. Sabe por quê? Existe algo fundo na alma que o Senhor Jesus veio tratar. Em segundo lugar, pecados e maldades do coração. Eu te convido para ler como Pedro fala dessa verdade nos versos 19 e 26 do mesmo capítulo 3 no seu sermão. Vamos ler juntos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O que é que impede de amarmos o Senhor Jesus? O que é que impede de andarmos na companhia de uma pessoa tão bondosa, tão amorosa? Qual é a causa do problema de não se conseguir olhar além e enxergar essa realidade com os óculos do Evangelho? Com os óculos dessa pessoa amorosa? Qual é a causa? Só tem duas causas aqui, que se reduz numa: pecados e maldades. É uma recusa interior em viver a intenção de Deus para mim, errando o alvo, fazendo deliberadamente o que é mal, tendo prazer, deleitando-se, gloriando-se no mal que é praticado. Qual é a consequência? Dê uma olhada nessa aprofundada para a gente pensar. O que esses pecados e maldades fazem com o coração? Às vezes você está dentro do ambiente do carro, aí você, ou ônibus, às vezes é um ambiente de ar-condicionado, aí você sai, quando dá aquele choque térmico, você olha o óculos está todo embaçado. Sabe o que é isso? Ele não consegue olhar por aquele óculos. O pecado fez isso com os nossos corações. Dê uma olhada no próximo versículo, 2 Coríntios 3, 14 e 15. Dê uma observada, vamos ler juntos? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Essa é a tragédia dos judeus, mas é a tragédia talvez de alguns que estão junto conosco aqui. O coração parece que tem algo como um lenço em cima dele, algo que não deixa, parece que o óculos da vida não deixa enxergar além. É algo assim impressionante. A tragédia dos judeus é a nossa tragédia, que esse texto está falando deles. Eles se orgulhavam, eles diziam, nós temos a Torá, mas eles não entendiam a Torá, eles não viam nós temos os oráculos de Deus. Paulo diz assim aqui nesse texto, eles não entenderam as Escrituras, eles não conseguem pensar bem, um véu sobre o coração deles. Irmãos, aprofunda um pouco mais e a gente vai ver a realidade. Dá uma olhada nesse texto e acompanhe comigo. Efésios 4, 17. Veja como essa questão de pecados e maldades do coração é algo profundo.
Olha o que Paulo diz. Paulo está descrevendo aqueles. Sabe, se você tiver na sua frente 2 guarda-roupas, um de roupa velha e um de roupa nova, e você vai sair por aí, onde é que você vai correr logo para procurar uma roupa para você? No guarda-roupa velho ou no guarda-roupa novo? Sabe o que acontece? Quando nós não olhamos além, nós vestimos roupas velhas, as roupas velhas de Adão. Olha como é que elas são. Efésios 4,17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, falando para os crentes de Éfeso, aqueles que aceitaram o Evangelho: olha, não mais andeis como andam os gentios. Como eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como? Outra peça desse vestuário: obscurecidos de entendimento, a mente em trevas, alheios à vida de Deus. Ou seja, vida biológica sem a vida de Deus na alma, cortados, porque a palavra aqui é bios, a palavra que a gente está falando que não tem aqui é zoe, que é a ideia da vida de Deus dentro de nós. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Outra característica: pela dureza do seu coração, tão duro, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, a ausência de regras no viver, para com muita determinação, com avidez, com alvo, com meta, cometerem toda sorte de impurezas. Irmãos, talvez uma doença mais grave que tem, que pode acometer o coração, é pericardite constritiva. É um processo inflamatório que envolve o pericárdio, que é o folheto que envolve o coração. Na medida em que ele vai se inflamando, ele vai diminuindo de tamanho. O órgão musculoso dentro, ele vai sofrendo com essa inflamação, porque essa carapaça volta em volta, o pericárdio começa a ficar endurecido. Ele não permite que o coração bata livremente dentro desse envoltório. Dê uma observada o que acontece com a alma humana. A pessoa começa a caminhar guiado pelas intenções mais nobres do seu coração, mas que a Bíblia diz que são pensamentos vazios, pensamentos que não estão conectados com Deus, vaidades de vaidades, diz lá o livro de Eclesiastes, vaidades do coração. É como se tivesse aquela pessoa andando nesse mundo, como se tivesse com aqueles balões coloridos, cheios de nitrogênio, várias cores, mas dentro eles são vazios. São pensamentos que não trazem uma esperança firme, uma esperança segura para enfrentar um grande inimigo, por exemplo, a morte. São pensamentos que às vezes não melhoram a relação com o próximo. São pensamentos que não constroem uma fidelidade conjugal que glorifique o Senhor. São pensamentos que não cativam boas amizades por um caminho legal, por um caminho joia. São pensamentos vãos. Paulo está descrevendo a anatomia humana sem Cristo, a alma humana. Ela pode ser o que for, mas ele fala vaidade dos próprios pensamentos. Há uma questão de, parece que não há iluminação espiritual, obscurecidos de entendimento. Não há algo que partilha com a vida de Deus. Isso conduz a um coração intratável, pessoas difíceis de relacionamento, pessoas que procuram a sua identidade no que elas fazem. Eu sou o fulano, eu tenho tais e tais cursos, a minha graduação é essa, eu sou essa pessoa. Você não imagina com quem você está falando. Olha esse tipo de construção existencial, esse tipo de base para o relacionamento interhumano. O Evangelho, ele desconstrói essa realidade, ele desconstrói a alma humana para se tornar uma alma tratável pela graça de Deus, para que na alma infunda um amor procedente daquele Cristo ressurreto, um amor sacrificial, um amor que se move em compaixão,
Um amor que se move em interesse no bem-estar do outro, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na universidade. Alguém que vê os outros com outro aparato visual. Essa pessoa olha além, ela sabe que todos esses relacionamentos são temporários, que o relacionamento eterno é o relacionamento em que Deus a conquistou pelo Evangelho. Isso é que vai durar. Isso é que vai ultrapassar a realidade visível e que vai ultrapassar para uma nova realidade que Deus está inaugurando. Essa é algo assim que Paulo diz, olha, a condição é grave. É por isso que, devido às pessoas serem pecadoras, todos os seus poderes estão embaçados, embotados, viciados. Quanto mais elas pecam, mais distorcido fica o seu pensamento. Esse coração duro governa a mente e o preconceito surge. A alma humana, nasce um preconceito nela contra Deus. A pessoa se torna preconceituoso contra Deus. Ela não se volta para o livro de Deus. Ela não se volta para aqueles que buscam a Deus. Irmãos, é só para você ver a ideia da profundidade daquilo que o Evangelho traz, nos liberta e nos traz para um novo relacionamento transformador com Deus. É a razão, nós chegamos aqui à razão para a rejeição do Senhor Jesus Cristo, da ignorância. Sabe onde chegamos? Em terceiro lugar, naquilo que acontece nos ringues. Só que nós é que estamos lá dentro. É que o pecado nos faz nocauteados. Mentes nocauteadas. Às vezes é triste quando alguém nasce sem um dedo, nasce sem uma mão, e as pessoas falam, agenesia, não tem aquele órgão. O termo para ignorância nesse versículo é agnósia, sem conhecimento, não consegue olhar além. É como se você não tivesse uma faculdade que te olhasse além. Só que esse termo então é ignorância, falta de conhecimento das coisas divinas. Cegueira moral que leva a um comportamento que é repreensível, falta de conhecimento, impede de olhar além. Mas tem algo muito pior, eu acho. Olha o que diz Coríntios 4, 3 e 4. Essa questão de não ter apreço pelo Evangelho, não ter apreço por Jesus como o melhor amigo da alma. Vamos ler juntos? Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu não sei como é isso, eu sei o efeito, mas diz que o diabo, o Deus deste século, ele cega o entendimento. Por isso que eu chamei que as mentes são nocauteadas. É por isso que homens e mulheres não creem em Cristo, nem neste século, nem no século I, onde nós estamos aqui em Atos. Não é por causa do grande cérebro deles, mas é porque o diabo, o Deus deste século, nocauteou as mentes deles. Ele mantém cativos, não são livres. A história do livre pensamento é conversa. Olha onde ele está aprisionado. O diabo cegou-os, e assim eles não podem olhar além, por meio da luz do glorioso Evangelho de Cristo. Aí está a explicação, porque os homens não conseguem olhar além. Pedro diz assim: eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Veja isso na dinâmica do ministério de Paulo. Leiam comigo, Atos 26, 17 e 18. Vamos ler juntos? Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos
e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui nós chegamos, por que as pessoas não conseguem olhar além? Está destacado aí, para lhes abrires os olhos, para que haja uma mudança de rota de vida, uma mudança de estilo de vida, para os converteres das trevas para a luz, do poder, que significa potestade, de Satanás para Deus, a fim de que receba perdão dos pecados, a fim de que receba herança. Qual herança que você confia na sua eternidade? Quais são os seus bens que você está entesourando para garantir a herança eterna? O diabo confunde a mente das pessoas. O meu desejo é que você identifique essa obra dele na sua mente ou na sua vida, se assim estiver ocorrendo. E eu falo isso com compaixão, porque essa é a condição trágica de homens e mulheres que não conseguem olhar além. Agora, que esse negócio de olhar além, o que é que os homens estão deixando de enxergar além? E assim nós queremos pensar nisso agora em último lugar. O que é que o mundo ignora? O que é que o mundo deixa de olhar por meio do Evangelho? O que é que o mundo ignora? Em primeiro lugar, o mundo ignora Deus. Talvez isso aí é central. Quando você está lendo o Evangelho de João, você vem lendo capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, as últimas palavras de Jesus para os apóstolos. No capítulo 17, ele faz aquele capítulo maravilhoso, orando. Olha essa parte dessa oração, em João 17, 25. Vamos ler juntos? Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Quase dizendo assim, Pai justo, o mundo não consegue olhar além, o mundo não te vê, o mundo te ignora. E não é por causa do que está ruim em ti, é por causa do que está no coração de homens e mulheres que te ignoram. O mundo ignora e não olha além para Deus. Se os homens e mulheres olhassem além, em primeiro lugar, eles entrariam em relacionamento com Deus, o Deus da glória. Olha onde é que a perda é grande. João diz assim: Deus é amor. O mundo ignora a fonte do amor. O mundo ignora o oásis do amor, Deus. Deus que é santo, totalmente outro. Deus que é luz e não há nele treva nenhuma. Se o mundo apenas olhasse além e conhecesse uma fagulha das características da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. A tragédia é que isso não acontece. Homens e mulheres pensam que Deus, olha como é essa loucura do pecado. Homens e mulheres, hoje ainda, espero que não seja o seu estado, pensa que Deus está contra eles. É uma tragédia o pecado. Sabe quem fez isso em primeiro lugar? Adão e Eva. As pessoas que nunca meditaram sobre Deus, nunca vão a um local de culto. Aí quando acontece alguma tragédia, ela diz assim: vem cá, por que Deus permitiu isso? Quase perguntando, será que ele estava de férias? Se o mundo olhar além e tiver uma fagulha das características de Deus, as pessoas se colocam para adorá-lo. Mas o mundo não deu ouvido, e deu ouvido sim à mentira do diabo. O diabo chegou e fez a proposta: é assim que Deus disse? Adão e Eva compram a ideia, não conseguem ver que isso é uma armadilha.
e conseguem crer que Deus está querendo prejudicá-los. E dizem: o diabo está certo, Deus está contra nós. E alguns no mundo continuam pensando isso. O Evangelho retira de nós essa coisa terrível. Nós deixamos de ignorar Deus. Em segundo lugar, como não há um contemplar de Deus, sabe o que acontece? Disputa entre nós acirrada, pecadores, porque o referencial é humano, é antropocêntrico, é entre pessoas, e não nos enxergarmos na luz de Deus. Por isso ignora a si mesmo, não conhece o estado e as condições que encontram, não entendem o problema essencial, não percebem que são como são. O mundo como está. Alguns dizem assim: vem cá, eu vou te falar uma coisa, eu não sou um cara 100% não, mas eu sou um bom sujeito. Os meus problemas é que não me dão oportunidade para mostrar que bom sujeito eu sou. É conversa de pecador isso, irmãos. Olha como acontece isso. A gente não cria pessoas novas dando para elas casas novas. Se as pessoas tiverem naturezas de porco, logo irão transformar casas novas em chiqueiros. A questão do pecado, ela é grave. Homens e mulheres que se contentam em pensar em si mesmos apenas de modo racional, não olham além. Homens e mulheres que acham que o que necessitam é bebida, sexo, roupas e carros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não percebem que a natureza humana se extraviou e que agora estão distorcidos e pervertidos. Quando o Evangelho entra e nós nos vemos diante de Deus, Paulo, o apóstolo, nos ensina como nos enxergamos. Como vimos anteriormente, em Romanos 7,18, Paulo diz assim: eu sei que em mim, na minha carne, na minha natureza, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não há poder. E aqui a gente vê a nossa completa necessidade do Evangelho, poder para vivermos com Deus e para Deus. Nós não conseguimos efetuar esse bem. O verso 23 diz assim: mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E a gente fica se distraindo nesse mundo. O mundo ignora Deus, o mundo ignora a si mesmo. Em terceiro lugar, o mundo ignora o juízo final. Em terceiro lugar, o mundo ignora. As pessoas falam: mas eu interesso pela morte, eu já até reservei e comprei a minha sepultura, porque todos vamos morrer um dia. O corpo eu estou entendendo onde você vai depositar, mas aonde você vai depositar a sua alma? Não tem problema fazer esse negócio de preparação funerária para não dar trabalho para os outros, mas eu estou mais interessado em como você vai morrer. A perda do corpo é uma grande questão, mas a grande questão é: qual é o destino da sua alma? Por causa dessas afirmativas bíblicas, olha Hebreus 9:27, vamos ler juntos? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os homens e as mulheres que nós estamos vendo são seres responsáveis perante Deus. Deus nos observa, Deus nos julgará, todos teremos que prestar contas dos atos praticados no corpo. Mas as pessoas, elas não olham além, e por isso são ignorantes disso, vivem para o momento. A filosofia de vida passa a ser assim: comamos e bebamos e alegremos-nos, porque amanhã morreremos. E dizem: a morte é o fim. Olha Pedro 3, 19 e 20. Por isso que o Evangelho nos chama a rever esses pressupostos que ignoramos. Fala: olha, o Evangelho nos chama a arrependei-vos, convertei-vos, para sermos livres, para serem cancelados os vossos pecados. O Evangelho nos chama
para a presença do Senhor. Verso 20. Para que venham para nós tempos de refrigério. Lógico, se tudo isso o mundo ignora, em quarto lugar, o mundo ignora que precisa de um Salvador. Como o mundo ignora que precisa de um Salvador, por isso o mundo rejeitou Cristo quando ele veio na carne. É por isso que continua a rejeitá-lo. Dê uma olhada nessas palavras de Mateus 11, 28, se não são maravilhosas. Vamos ler juntos? Porque são maravilhosas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando é que essas palavras fazem sentido? Quando você deixa de ignorar que precisa desse Salvador. Olha o que diz as palavras: vinde a religião tal. É isso que está aí? Não. Vinde a mim. Quem está dizendo isso? O Evangelho encarnado. Quem virá? Quem irá? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Em João 10:10, olha outra bênção do Evangelho, do Salvador. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmão, sabe o que parece essas palavras que vimos aí? Essas de Mateus 11, 28 e 10:10. O que elas são para você? Delírio ou consolo? Porque o consolo do Evangelho é: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O convite do Evangelho é para segurança total em Cristo para o que der e vier. O convite do Evangelho é para que encaremos todos os desafios da vida com relacionamento com esse Jesus. Sabe o que o mundo ignora? Em quinto lugar, o mundo ignora o Senhor Jesus Cristo. O mundo não o conhece. Os grandes líderes do mundo, os príncipes desse mundo, os grandes filósofos, cientistas, muitos o rejeitam. Por quê? Não o conhecem. E aí a gente pode ler em 1 Coríntios 2:8. Jesus, como sendo a sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A gente, em sexto lugar, o mundo ignora a glória da ressurreição dele. Não sabe, como não olham além, ignora a ressurreição. São ignorantes dessa glória. Atos 3,15 diz assim: Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. Observe essa relação com ele. Acho que a coisa mais terrível e que você não pode ignorar é que o mundo é ignorante das bênçãos da salvação. Dá uma olhada no que está acontecendo aqui em Atos 3,19, quando diz assim, Pedro, onde lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Aqui nós temos as bênçãos do Evangelho, no sentido de que nos arrependemos, convertemos, cremos, cancelados são os nossos pecados, estamos na presença do Senhor, nós nos refrigeramos a nossa alma nele, e agora nós esperamos que Ele retorne o seu Cristo, que Ele envie novamente. E aqui nós lembramos das crianças pequenas, e eu quero dizer que isso está acontecendo hoje.
À semelhança das crianças maiores, chega num dado momento da vida em que elas vão trocar aquilo que sabemos e chamamos assim de dente de leite, em que elas começam a perder os seus dentinhos de leite, mas é porque o permanente está crescendo atrás deles. O que nós temos diante de nós é que, por meio da fragilidade de nós pecadores, esse evangelho tem sido espalhado pelo mundo todo. Por meio do evangelho, Deus está inaugurando em toda a terra a nova sociedade de Deus. Pessoas que foram agora e reconheceram o seu estado e estão em Cristo Jesus. Eu queria que você lesse comigo, pensando em 2 Coríntios 5:17. Se você vê esse texto, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é nova criação. Isso quer dizer que é algo permanente. Se você vê no rodapé da sua Bíblia, a palavra é nova criação. Veja essa ideia da mudança de guarda-roupa. As coisas velhas já passaram. A nossa herança pecaminosa de Adão, os pecados foram cancelados. Nós agora olhamos para o último cabeça da humanidade, Cristo. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Esse Cristo está preparando homens e mulheres pecadores para que Ele inaugure novos céus e nova terra onde habita a justiça. É nesse sentido que nós vivemos entre a sua primeira vinda e o seu retorno em glória. Nós vivemos em tempos em que nós estamos sendo convidados pela graça de Deus a alinhar o nosso coração com esse evangelho. E ao nos arrependermos e crermos, experimentamos a maior mudança do evangelho, porque o mundo ignora o novo nascimento e a nova vida. Dê uma olhada em Colossenses 1:12. Como é isso? Deus o Pai nos fez idôneos, a parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Algumas dessas coisas que eu falei você tem ignorado? Eu concluo perguntando para você assim: você é uma pessoa que já está olhando além pelo evangelho, pela fé? Para você pensar melhor, em segundo lugar, quando você contempla o mundo, quando você contempla a sua própria vida, quando você contempla a história que está se passando, quando você ouve a mensagem que ouviu nessa noite, você ainda é dessas pessoas que ignora Deus, ignora sua alma imortal, ignora o Filho de Deus, ignora Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo? Com todo carinho e amor, não permita a Deus que nenhum de nós esteja saindo daqui sem olhar além, a partir do evangelho. Permita que eu possa rogar a você com as palavras de Pedro: arrependa-se de ignorar Deus, o evangelho e Cristo. Pense e repense sua vida a partir dessa realidade que nós contemplamos nessa noite, que está além, porque amanhã será muito tarde. No dia que se chama hoje, volte para o Senhor e que Ele possa ser a sua maior ambição, para que as demais ambições sejam ordenadas a partir do evangelho do Senhor. Que Ele te abençoe, para que você saia daqui disposto a olhar a Bíblia com outros olhos, que é um instrumento em que podemos olhar além, para que você possa olhar a igreja do Senhor com outros olhos, que é um meio onde Ele está preparando a nova sociedade de Deus.